Bem-vindos à quinta aula de nosso curso A Ordem das Disciplinas. Pois bem, relembre-se algo dito, de certo modo, rapidamente. Nosso intelecto tem como que duas faces. Por um lado, há o intelecto especulativo. É o intelecto que se ocupa das ciências, a física, a matemática, a metafísica, a teologia sagrada. Embora a teologia sagrada também tenha um lado prático, como veremos na última aula. A outra face deste mesmo intelecto nosso é o intelecto prático. Então, temos o intelecto especulativo ou teórico e o intelecto prático. O intelecto prático, por sua vez, se subdivide em dois. Ele se subdivide em intelecto do agir e em intelecto do fazer. O que quero dizer com isso? As artes são disciplinas do fazer, do latim do facere, né? Pelas artes nós fazemos coisas. Por exemplo, o marceneiro e sua arte fazem uma mesa. O construtor de navios e sua arte fazem um navio. O escultor faz uma estátua. O arquiteto faz uma casa, etc, etc, etc. São sempre coisas que se fazem fora de nós mesmos, né? O fim das artes, o fim primeiro das artes, o fim imediato das artes é fazer algo, né? Diz Santo Tomás que as artes, nesse sentido, são a reta razão das coisas factíveis ou fazíveis, certo? Você, pela arte, pelas disciplinas artísticas, você faz coisas. As artes se dividem, né? Há as artes servis e as artes liberais. As artes servis são aquelas que se valem do corpo e têm por fim o próprio corpo ou coisas corpóreas, ao passo que as artes liberais têm por fim as coisas do espírito. Dizem-se artes servis porque servem ao corpo que é servo da alma, e dizem-se artes liberais porque a alma é livre. Muito bem. Essas são as artes do facere, as disciplinas do facere, do fazer algo exterior a nós mesmos. Mas há também as disciplinas do agere, do agir. Estas disciplinas tratam das nossas ações imanentes. Quando temos uma ação moral, esta ação não transita para algo externo, senão que permanece em nós mesmos. São as ciências do agere. Quais são estas ciências? A ética, a econômica e a política. A ética é a ciência prática, chamada ciência prática, porque, conquanto seja ciência, seu fim é prático, estuda os atos, em geral, do indivíduo, de cada um de nós, né? A econômica estuda a maneira... Então, a ética é a ciência do autogoverno. A econômica é a ciência do governo doméstico, enquanto a política é a ciência do governo da multidão, da polis, da sociedade, da cidade. Muito bem. Mas essas ciências, elas dão as normas gerais do agir. Uma coisa é ter as normas gerais do agir no autogoverno, as normas gerais do agir no governo doméstico, as normas gerais do agir no governo da multidão, no governo público. Outra coisa é quando estamos diante de dada situação concreta, seja no campo do indivíduo, seja no campo da família, seja no campo da política. Quando se trata de resolver aqui e agora determinada situação concreta, ou seja, quando se trata de decidir
que ação empreenderemos, levaremos a efeito diante de dada situação concreta, então já não se trata das ciências do agere, já não se trata das 3 ciências práticas, mas sim de uma virtude chamada prudência. Prudência, em grego, se dizia phronesis. Em latim, prudência, com T no final, tia, e em português, mantivemos o nome técnico de prudência. Não entendamos prudência, porém, com o sentido vulgar, no sentido de cautela, cuidado. Prudência é a virtude que nos faz agir bem, quer individualmente, quer familiarmente, quer politicamente, em ordem ao fim último do homem, que é Deus mesmo. É uma virtude imediatamente ordenada a Deus e imediatamente a escolher a maneira correta de comportar-se, de agir diante de determinada situação concreta, hic et nunc, aqui e agora. Muito bem. Então, uma coisa são as ciências do agir, repita-se, a ética ou a ciência prática do autogoverno, a econômica ou a ciência do governo da família, com projeção na sociedade, e a terceira, política, o governo da multidão ou da polis. Estas 3 ciências práticas dão-nos as regras gerais do agir. Mas o que nos dá o modo de agir concretamente diante de dada situação concreta é a virtude da prudência. A prudência ética, a prudência econômica e a prudência política. Né? Pode-se ser prudente sem ter as ciências do agere. Com efeito, pessoas prudentes, por exemplo, ou por uma boa educação, ou por graça de Deus, que, no entanto, não dominam as ciências do agere. Mas o que nós estudamos em nosso caminho para a sabedoria não é como agir particularmente ou singularmente diante de dada situação concreta, coisa que compete, repita-se, à prudência, à virtude da prudência. O que nós estudamos no caminho da sabedoria são as ciências do agere. Muito bem. A ética foi magistralmente estudada por Aristóteles, muito em especial em sua Ética Nicômaco, magnificamente comentada por sua vez por Santo Tomás de Aquino. Mas vejam que a ética, com o surgimento do cristianismo e a luz da fé, a ética se potencializa a tal ponto que o Tratado das Virtudes e dos Vícios, das Paixões, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, alcança alturas inatingíveis para a filosofia pagã. Não é que Aristóteles estivesse errado, mas ele não consegue atingir as alturas propiciadas pela fé, pela revelação, pela religião, pela teologia sagrada. Estudar hoje a ética é estudar a Ética Nicômaco, sobretudo de Aristóteles, o comentário de Santo Tomás a esta ética e, sobretudo, o Tratado das Virtudes e dos Vícios na Suma Teológica de Santo Tomás. Este é um tratado completo. A econômica, desde a época de Aristóteles, mudou muito, porque a economia ganhou toda outra feição que não tinha na época de Aristóteles. Efetivamente, a econômica era antes um caso familiar, dizia antes ao familiar que ao social. Hoje em dia, ela se diz sim ao familiar, claro, mas também ao social. O que importa aqui é manter no econômico a doutrina da Igreja, sobretudo aquela que se inicia com Leão XIII, certo? Manter, não cair nem sob as garras do estatismo, nem nas garras do liberalismo sem travas, sem peias, sem limites.
quer a doutrina social da igreja, como se chama, ou melhor, a doutrina econômica da igreja, que, conquanto deva haver livre mercado, deve também haver subsidiariedade por parte do Estado. Ambas as coisas são verdadeiras. E por que isso? Porque, como se estuda na política, o fim do Estado é duplo ou triplo. Primeiro, fazer os cidadãos ser virtuosos. Primeiro. Segundo, assegurar a paz social. Terceiro, garantir o bem-estar dos cidadãos. Então, quando falha de algum modo o livre mercado, deve o Estado intervir subsidiariamente para assegurar o bem-estar dos cidadãos. Isso é a doutrina segura da Igreja, é doutrina dos doutores e dos padres da Igreja, e em especial é doutrina de Santo Tomás de Aquino, que dizia que a propriedade privada é um direito, mas tem por limite o bem comum. Isso é de uma profundidade enorme, profundidade que foi desenvolvida pelo magistério da Igreja, né? Recomendo-lhes as encíclicas, especialmente de Leão XIII, quanto a isso, quanto à economia. Pois bem, mas o ponto que me parece mais interessante tratar aqui, nesta aula, que é breve, né, e é apenas introdutória às disciplinas, apenas indica a ordem das disciplinas, senão que não se aprofunda nelas grandemente, coisa que requer uma universidade de 5, 6 anos. Pois bem, a ciência prática da política é a que mais nos interessa aqui, porque é nela que se distingue a doutrina tomista do que quer o mundo moderno com respeito à política. Falo em especial das relações entre Estado e Igreja, entre poder temporal e poder espiritual. Desde sempre, desde Cristo, rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Que reino é este? É o de Cristo. Logo, é o reinado de Cristo Rei, certo? Ou seja, a Igreja sempre tomou isto e disse que Cristo e Deus são reis no céu, na terra, no interior de cada alma. E, em particular, quanto à relação entre Estado e Igreja, ou poder temporal e poder eclesiástico, poder civil e poder eclesiástico, poder temporal e poder espiritual, sempre a Igreja foi unânime em dizer aquilo que Bonifácio VIII resume em sua bula, a saber, que a Igreja tem 2 gládios ou espadas. Um destes gládios ou espadas é usado pela própria Igreja, é o poder espiritual. Outro é usado pelo poder civil, é o poder temporal, mas sob o império espiritual da Igreja. Garante-se, assim, a dupla jurisdição, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas ordena-se a jurisdição de César a Deus. Pois bem, Santo Tomás vai traduzir isso de maneira suma e inigualável. Diz ele que o poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual, o poder civil deve ordenar-se ao poder eclesiástico, o Estado deve ordenar-se à Igreja, assim como o corpo se ordena à alma no composto humano, ou seja, essencialmente, não acidentalmente. O que quero dizer por acidentalmente? Quando o Papa vai ao dentista, ele está ordenado acidentalmente ao dentista, ele está sob o poder do dentista, mas isso é acidental. O que estou dizendo é que o nosso corpo se ordena essencialmente à nossa alma. Com efeito, para que fazemos exercícios? Para que tomamos remédios? Para que temos uma boa alimentação? Tudo o que nunca faço, aliás, para que o nosso corpo possa servir melhor
a nossa alma para que possamos cumprir o que radicalmente é humano, o inteligir, o pensar, o usar a mente, o usar a razão, coisa de que não são dotados os demais animais, apenas o animal racional que é o homem. Então, o corpo se ordena essencialmente à alma no composto humano. Então, esta é a primeira analogia. O poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual, assim como o corpo se ordena essencialmente à alma no composto humano. Mas há uma segunda analogia magnífica. O poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual, assim como a natureza se ordena à graça no justo. Os justos são os que têm a graça santificante, tá certo? Nos justos. Porque, com efeito, a nossa natureza, quando somos justificados, santificados, ela se ordena à graça. A graça vem aperfeiçoar a natureza, vem perfazer, vem, de certo modo, elevar a natureza por uma como potência obedencial que tem nossa natureza com respeito à graça, que é uma criação sobrenatural de Deus. Então, segundo a analogia tomista, o Estado deve ordenar-se à igreja, o poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual, assim como a natureza se ordena à graça no justo, ou seja, insista-se, essencialmente. Mas há uma terceira, na verdade aprimorada pelo padre Calderon, insinuada por Santo Tomás, mas aprimorada pelo padre Calderon. O poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual, assim como a razão se ordena à fé na teologia sagrada. Essencialmente, já disse aqui em alguma aula que a teologia sagrada, a fé, de si não necessitam da filosofia, não necessitam da razão. Mas porque nosso intelecto é débil, para que nos mantenhamos na fé, é preciso que a teologia sagrada se valha da filosofia, a fé se valha da razão como de servos, como de servas. Pois bem, a terceira dessa tripla analogia. O poder temporal há de ordenar-se ao poder espiritual, assim como a razão se ordena à fé na teologia sagrada. Temos, assim, uma solução admirável do problema, né? Muito mais importante que a questão do melhor regime político. Santo Tomás opta, ao fim e ao cabo, em sua Suma Teológica, pelo chamado regime misto, ou seja, aquele que tem um princípio monárquico, um princípio aristocrático e um princípio democrático. Essa é a solução da Suma Teológica. Conquanto em si a monarquia seja superior à aristocracia, que por sua vez é superior à chamada polícia com T no final, é termo em latino intraduzível, conquanto então haja essa gradação, o fato é que melhor que cada um destes três regimes, ou que eles todos juntos, é o chamado regime misto. Por quê? Porque tem o princípio monárquico, a unidade de governo. Tem o princípio aristocrático, ou seja, a sabedoria de alguns. E tem o princípio democrático, porque faz com que todos participem de algum modo e, assim, tenda a diminuir o número de rebeliões ou de insatisfações, porque todos participam de algum modo do governo. Pois bem, mas muito mais importante que isto é aquela ordenação essencial do Estado da Igreja. E esta ordenação civil, quer nos grandes reinos medievais, do rei São Luís, do reino de tantos santos, de tantos imperadores e imperatrizes cristãos, mas também se viu num presidente republicano como Garcia Moreno, ou no chanceler austríaco Lidolf Fies, né? O inimigo público número 1 do nazismo e morto por Hitler. Sempre houve, de algum modo ali, independentemente do regime de que se tratava, sempre houve ali ordenação essencial do poder espiritual, do poder temporal e ao espiritual. E por que assim? Contra esta doutrina ergueu-se o poeta Dante, sim, o mesmo autor da Divina Comédia e autor de um livro que esteve no índice até o século XX, chamado De Monarquia. Neste livro, diz Dante que o homem tem dois fins últimos.
Um é a virtude, que se alcança mediante o Estado, e outra a salvação eterna, que se alcança mediante a Igreja. Isto é absurdo. Se se trata de fim último, só pode ser um, como explica detida e longamente em 8 artigos Santo Tomás na Suma Teológica. Só há um fim último, e o nosso fim último é Deus. É o alcançamento da beatitude. Viver virtuosamente o que é permitido pelo Estado, o que é propiciado ou procurado pelo Estado, não é senão um meio para alcançar a beatitude eterna. E eis a nova e magnífica fórmula de Santo Tomás de Aquino. É preciso viver virtuosamente, não para viver virtuosamente, para um dia gozar, fruir de Deus. Isso está em seu magnífico livro do Reino, né? Que traduzir deve estar por publicar-se pela editora Armada, em coedição com a Resistência Cultural. Pois bem, isto é o principal da doutrina política de Santo Tomás de Aquino. É um ápice. Os que tiverem a oportunidade de ler o livro do Reino, ou seja, de Reino em latim, né, verão a que alturas alcança Santo Tomás na política. E é uma altura imorredora. Infelizmente, as ideologias que, como diz Eckfelin, né, são como religiões políticas imanentes, destituídas de transcendência, fizeram de tudo, ou seja, fizeram revoluções, a tripla revolução, a começar pela liberal, passando pela comunista e atingindo o que hoje chama Revolução Marcosiana, fizeram de tudo exatamente para separar o trono e o altar, para fazer que o trono, ou seja, todo e qualquer Estado, não se ordenasse essencialmente à Igreja, se rompesse esse vínculo vital e essencial que faz com que os homens vivendo em multidão virtuosamente possam alcançar, enfim, a beatitude eterna. Porque o fim da multidão não é senão o mesmo fim de cada um que compõe a multidão. E o fim de cada um que compõe a multidão não é senão o alcançamento da beatitude eterna, que é a visão intelectual beatífica permanente de Deus por essência. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, quando trataremos da metafísica.